No longa-metragem Um Homem entre Gigantes, Will Smith protagoniza o médico e neuropatologista Bennett Ifeanyi Omalu. O enredo trata da investigação conduzida por Omalu sobre a presença de sinais típicos de deficiência cognitiva e intelectual em jogadores da Liga Nacional de Futebol. No longa, a trajetória de Omalu começa quando ele realiza uma autópsia com o recém-falecido ex-jogador de futebol Mike Webster, que alguns meses antes de morrer, com 50 anos, começou a apresentar sintomas como perda de memória, dificuldade de concentração e alterações de humor, como explosões de agressividade, depressão e comportamento impulsivo. Com o decorrer de sua investigação e o aparecimento de casos de outros jogadores com sintomas similares, Omalu argumenta que esses sintomas podem estar relacionados com as incontáveis concussões que esses jogadores recebem em uma típica partida de futebol. Uma concussão ocorre quando um golpe repentino na cabeça faz com que o cérebro se mova de maneira brusca e se choque com a parte interior do crânio, causando a chamada lesão de golpe. Em alguns casos, a lesão pode ser de golpe contra golpe, a chamada lesão por aceleração-desaceleração, na qual o cérebro se choca com o interior do crânio no local do impacto e em seguida com o lado diametralmente oposto ao local do impacto. Dependendo da gravidade, uma concussão pode ter consequências imediatas como desmaio, dor de cabeça, visão turva e problemas de equilíbrio. Entretanto, em alguns casos a concussão pode ser mais branda e não causar nenhum sintoma imediato ou lesão visível no tecido cerebral, as chamadas subconcussões. Apesar de não ser algo grave como evento isolado, sofrer esse tipo de concussão de maneira frequente, como é o caso dos jogadores de futebol, pode ter consequências graves a longo prazo. Em uma concussão, o cérebro, que possui uma textura gelatinosa não uniforme, ao movimentar-se de maneira brusca, faz com que os axônios que conectam os neurônios de seus tecidos se estiquem, chegando até a romper. Além disso, interromper as comunicações neuronais faz com que os axônios comecem a degenerar-se, produzindo cascatas bioquímicas e liberando toxinas que acabam por causar a morte de outros neurônios. A longo prazo, os efeitos cumulativos dessas toxinas podem causar uma patologia chamada encefalopatia crônica traumática, ECT, uma doença cerebral degenerativa progressiva que vitimou vários jogadores de futebol e que, em estágios avançados, pode ocasionar sintomas muito semelhantes com os da doença de Alzheimer. Isso tudo acontece pelo fato de que os seres humanos não evoluíram para aguentar esse tipo de impacto sem prejuízos. Entretanto, diferentes espécies de pica-pau desenvolveram adaptações anatômicas que os permitem suportar impactos que seriam mais que o suficiente para concussionar ou mesmo matar um ser humano. No Brasil, existem cerca de 50 espécies de pica-paus, pertencentes à família Piscidae, da ordem dos Pisciformes. O pica-pau é popularmente conhecido pelo seu comportamento característico de perfurar troncos de árvores com o bico para escavar ninhos, construir abrigos, demarcar territórios, se comunicar com outros indivíduos e obter alimento. Para conseguir se empoleirar e escalar os troncos verticalmente, o pica-pau desenvolveu certas estruturas físicas como o arranjo de dedos zigodáctilo, no qual os dedos 1 e 4 são voltados caudalmente e opostos aos dedos 2 e 3, que são voltados cranialmente. Esse arranjo de dedos permite ao pica-pau se manter firme no tronco enquanto perfura. Para golpear a madeira e abrir buracos, seu bico tem formato de cinzel, o qual possibilita a inserção de sua longa língua vermiforme, dotada de músculos especializados e uma secreção pegajosa para conseguir alimento. O pica-pau é capaz de ouvir sons vindo do tronco antes de iniciar os golpes, verificando se há presença de alimento ou não. As penas de sua cauda possuem raque rígida que o auxilia no apoio durante as escaladas e bicadas no tronco. O desenvolvimento completo das penas se dá em torno do 26º dia, que é o momento no qual eles deixam o ninho para aprender a buscar alimento, inclusive por pressão parental. O filhote começa a usar sua cauda após o crescimento quase que total das penas, em torno do 18º dia. Eles são dependentes dos pais para conseguir alimento ou às vezes por cerca de 5 meses após o nascimento. Nesse período, eles são ensinados pelos pais ou por jovens mais desenvolvidos a buscar alimento por meio da escavação de árvores mortas ou vivas. O pica-pau consegue bicar com uma velocidade de 24 km por hora, sendo que cada impacto dura em torno de 0,5 a 1 milissegundo. Ele é capaz de bicar 20 vezes por segundo e até 10.000 vezes ao dia. Para iniciar a bicada em uma árvore, o pica-pau recua sua cabeça para pegar impulso. Em seguida, ele a projeta rapidamente em direção ao tronco, criando uma aceleração. Ao golpear o tronco, o pica-pau desacelera, e seria nessa desaceleração que o pica-pau sofreria concussão se não fosse adaptado para isso. Para se ter uma ideia, a desaceleração máxima que um ser humano consegue suportar antes de concussionar é de 100 vezes a aceleração da gravidade.
O pica-pau, no momento do impacto, pode chegar a uma desaceleração de 600 a 1.500 vezes a aceleração da gravidade. Mas como isso é possível? Uma teoria era de que o pica-pau possuiria uma espécie de material parecido com a espuma de um capacete de bicicletas protegendo seu cérebro. Isso despertou o interesse da professora Lorna Gibson, que ensina ciência de materiais no Centro de Estudos MIT e estuda o comportamento mecânico de espumas. Ao procurar saber mais sobre isso, Lorna encontrou um artigo de neurologistas da Califórnia que também estavam interessados em estudar os mecanismos de proteção ao trauma do pica-pau. No estudo, os neurologistas dissecaram a cabeça do pica-pau, mas não encontraram nada parecido com espuma. Basicamente, a resposta está no tamanho do cérebro do pica-pau e na forma como ele está alocado em seu crânio. Na física, força é igual massa vezes aceleração. Mas neste caso, como estamos falando da força de impacto, é preciso considerar também a área na qual a força é aplicada, ou seja, a superfície do cérebro do pica-pau que recebe o impacto. Assim, o produto da massa vezes a aceleração deve ser dividido pela área. O que ocorre é que a maneira como o cérebro do pica-pau está orientado em seu crânio permite que a força do impacto da bicada seja distribuída por uma grande área de seu cérebro. Em humanos, o cérebro está orientado como um semicírculo voltado para baixo. Assim, em um momento de desaceleração, essa forma de orientação do nosso cérebro faz com que a força de impacto se concentre em uma superfície pequena, potencializando o choque. Já no pica-pau, o cérebro está orientado como um semicírculo voltado para frente, fazendo com que a força do impacto se distribua por uma superfície maior do que a do cérebro humano, impedindo que o pica-pau sofra dano. Um outro fator importante nessa história é o espaço do interior do crânio ocupado pelo cérebro do pica-pau. O cérebro fica flutuando em um fluido, o líquido cefalorraquidiano. Porém, no pica-pau existe pouco líquido, pois o seu cérebro está alocado em um espaço bem apertado dentro de seu crânio, e isso faz com que ele sacuda menos no momento da desaceleração. Outra adaptação importante do pica-pau são suas pálpebras especiais. No momento da bicada, as pálpebras do pica-pau se contraem, funcionando como uma espécie de cinto de segurança para impedir que seus olhos saltem das órbitas. Por essas e outras, lembrem-se, se for montar um time de futebol americano, não se esqueça de chamar o pica-pau. Pode ser um ótimo reforço.